Bom, então, boa noite a todos. Mais uma semana, a gente já tem aqui há meses, desde março, já estamos já chegando na reta final. Nosso palestrante de hoje é Dr. Nicolas Martins Areco. É assim que fala, é, Nick? Seu nome é É Areco? assim mesmo. Areco, É, psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela faculdade. É faculdade, pois é, botou FFCL, é a Faculdade de Psicologia de Ribeirão Preto, USP, não é isso? isso. Especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia. Atualmente é psicólogo do setor de oncologia e hematologia pediátrica das clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ele também é membro do Comitê de Pediatria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, e do Grupo de Estudos em Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, que é a SOBOP. Nicolas, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. E a palavra é sua. Nicolas vai falar com a gente hoje sobre o luto da família, né, das famílias. É algo tão caro e tão importante para a gente que trabalha com neonatologia. É, eu queria agradecer muitíssimo a Lília pelo convite. Realmente fico muito feliz e honrado, né, com a possibilidade de estar aqui essa noite e conversar um pouquinho sobre as características do luto familiar e como a gente pode pensar isso, na neonatologia, né? Minha área de atuação principal acaba sendo oncologia pediátrica, né, daqui do serviço da USP de Ribeirão Preto, mas a questão do luto e como a gente pode pensar o luto em família ou nas famílias, isso está muito presente, né? É, então, é uma grande honra, um grande prazer. Eu preparei aqui uns slides. Eu falo que eu estou ficando sem vergonha, porque cada vez mais eu quero menos usar slides, porque eu acho que a gente fica tão tarefeiro, né? Ah, tem que estar ali escrito, tem que estar ali pregado, senão a gente não parece que a gente não anda, né? É claro que numa reunião virtual isso ajuda muito, mas eu vou utilizar todas as projeções, enfim, como um ponto de partida, como um ponto para a gente pensar, né, sobre esse tema. Sintam-se extremamente, fiquem extremamente à vontade, se quiserem fazer alguma interrupção, alguma pergunta, acho que a gente vai trocando ideia, batendo papo, tá bom? Eu vou aqui colocar. esse- Então, é, o tema hoje é pensar, né, no luto e no luto para as famílias, né? Acho que a Lília usou aí o plural no melhor dos sentidos, né? É claro que não existe só uma apropriação, né? Não existe só um tipo de família, nem só uma apropriação sobre como lidar com o fim. Então, na verdade, é um ponto de partida para que a gente reflita sobre todas as possibilidades dessa vivência. Bem, então, como eu disse, eu sou psicólogo, do HC Criança, que é a unidade de pediatria do Hospital das Clínicas, da USP de Ribeirão. E além de atuar, então, no serviço de oncologia e hematologia pediátrica, também atuo no ambulatório de cuidado paliativo aqui do hospital, e também em interface com outras clínicas, outras especialidades da pediatria. Existe uma frase que marca a psicologia do desenvolvimento aí para diversos autores. E quando a Lília me fez o convite, eu confesso que eu fiquei com essa frase na cabeça. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe, nasce um pai, um irmão,
uma avó, um avô, tios e tias. Nasce uma família. Então, nós não, apesar de nós termos os valores eh, de que fomos feitos para ser pais e mães e tios e avós e afins, isso não é algo natural, não é algo necessariamente dado. Apesar da questão do ter filhos, né, do ter prole, ser algo natural da nossa espécie, como todo ser vivo, não necessariamente no ser humano, isso é exclusivamente biológico. Quem teve a oportunidade de assistir o filme da Barbie, tão comentado, tão badalado, viu no começo, né, na primeira cena, que é até uma homenagem, né, ao 2001, uma Odisseia no Espaço, ah, que no início as meninas brincavam com bonecas, né, até o século, meados do século XX, muito na ideia de que a boneca era uma filhinha. E muito na ideia também, nessa sociedade industrial, né, que ser mãe era uma tarefa a ser aprendida desde pequeno. A própria questão do que é ser mãe, do que é ser pai, vai modificar muito ao longo do tempo. Eu vou pedir desculpas pela quantidade de água que eu vou ingerir, porque minha garganta hoje está um pouquinho ruim. Então, se nós formos recorrer a obras, né, como a do Philippe Arrier, um historiador, um sociólogo francês, ele vai pegando vários documentos e construindo a evolução de algumas ideias. Tem a história da morte no Ocidente, tem a história da família no Ocidente, a história da infância no Ocidente. E é interessante porque ele vai fazendo a narrativa que essa ideia de ser pai e ser mãe é muito recente na história da humanidade. Né? Então, quando nós vamos examinar algumas famílias, por exemplo, mais ricas, do final do século XIX, por exemplo, os fazendeiros e afins, as famílias, as crianças inicialmente eram criadas por amas secas, né? Então, mulheres que tinham seus filhos retirados, os filhos biológicos, e elas passavam a amamentar essas crianças, filhas dos seus patrões, dos seus donos. Depois, essa criança era transferida para uma outra babá, ou essa ama seca ficava, né, até a vida mais da criança maior. Depois, ela saía para um colégio interno e só retornava mais velha. Então, essa ideia da família que nutre, que está unida em volta de uma mesa, né, é uma ideia muito, muito, muito recente. E pais e mães, filhos, né, perdão, pais e mães que eram trabalhadoras, eram proletariadas, seja das fazendas, né, da zona rural, ou mesmo das indústrias na zona urbana, se dedicavam quase integralmente ao trabalho, até com uma perspectiva de manutenção da vida eh, concreta dessas crianças. Então, esse papel, esse ideal de pai e mãe, daquele que para a vida e cuida, é uma invenção do século XX. E por que que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós cobramos, né, das pessoas que elas se comportem como se isso sempre tivesse existido e como se esse fosse o único modelo. Então, sim, nós passamos a nos tornar ou ocupar esses papéis à medida que uma criança surge na nossa vida, né? E aqui eu sempre gosto de recorrer ao modelo de família, de alguma maneira representado por autores mais modernos, modelos já do século XXI, mas um modelo também construído aí pela Lei Maria da Penha, que vai dizer que família tem a ver não só com pessoas com laços consanguíneos, mas é um grupo de pessoas que se organiza por um tempo mais breve ou mais longo e que tem um objetivo em comum e que prestam, se sentem pertencidos e prestam um mútuo cuidado, né? Um cuida do outro.
Então, eu acho que não existe uma família monolito, tijolo, imutável. As famílias se transformam e os papéis que cada um ocupa nessa família também vai se transformar. E no momento em que se descobre uma gestação, no momento em que há a detecção da espera de um bebê, é que as pessoas começam a constituir esses papéis, mais ou menos baseadas, né, em modelos anteriores, em como viveram esses papéis, quais são os seus ideais de vida, né? Então, à medida em que essa gestação é detectada, à medida que essa gestação ela é divulgada, cada pessoa ali vai ser mobilizada de uma maneira diferente. Então, o tempo que marca essa experiência é o tempo futuro. É a pergunta como eu serei. Como eu serei diante dessa criança, como eu serei diante dessa realidade, né? Se eu sou mãe, agora eu passo a ser avó. Se eu sou filho único, eu passo a ser irmão, irmão mais velho. Nossa, sou filho único, fui filho único por 10 anos. Como que eu ocupar agora esse papel? E a mulher vai ser confrontada com as muitas modificações no seu corpo e também nas expectativas sociais e nos seus papéis de vida, né? Então, ela é trabalhadora, ela é amante, ela é amiga, ela é estudante, ela é religiosa, ela tem esses papéis em maior ou menor grau, e agora, com a presença de um filho, como vai ser possível desdobrar esses papéis? E aí começa um processo de diferenciação, um processo de reflexão em que a pessoa vai se projetar no futuro e tentar se imaginar. Nesse sentido, já há a vivência de um luto. Um luto porque, de repente, a viagem internacional que eu ia fazer daqui a um ano não poderá mais existir dessa maneira, né? Aquela graduação, aquela pós-graduação que eu projetava fazer também vai ter que ser modificada, né? Então, será que eu quero? Será que eu gosto? Como que eu acomodo essa criança dentro daquilo que está tão organizado no meu projeto de vida, né? Por mais que a criança seja planejada, por mais que a gestação seja algo consciente, né? E aí, quanto menos, né, quanto menor o planejamento, quanto menos delineada previamente essa gestação, esse processo, também vai ter um enfrentamento diferente. Então, quais são os projetos de futuro? Referi à minha mulher, mas também ao homem, ao pai, ou nós estamos falando, às vezes, de um casal homoafetivo, né? Como que isso vai ser ao longo do futuro, né? Como que vai ficar a vida do casal. Então, como que cada um vai levar a sua vida, como nós levaremos a nossa vida junto, o que que esperam de mim, o que que eu espero de mim, e quais são aqueles sentimentos que eu nem quero confessar tanto, né? Então, não raro, eh, diante de uma gestação, há o estremecimento, né? De, nossa, eu não queria abrir mão disso. Nossa, eu ainda preciso dar um jeito de manter, essa minha programação de vida, né? Então, há uma construção de sentidos novos e há um sentido de construção. Olha, eu estou construindo a minha vida, né? Querendo ou não, a ideia de ter filhos, a ideia da reprodução, faz parte daquilo que eu brinco do checklist da vida ocidental. Então, nós precisamos crescer, precisamos estudar, precisamos nos formar, perdão, precisamos encontrar alguém bacana, casar e ter filhos. Então, a ideia de ter filhos, a ideia da maternidade, da paternidade, também vem cumprindo um rito social, né? E, querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade, apesar das estruturas, como eu disse, né, do jeitão das famílias,
se modernizarem, não ser uma coisa única, a questão de ter filhos ainda é um ponto importante para alguns sentidos de prestígio social. Então, atingir essa meta é algo esperado. Então, quando surge, quando pinta a criança, pinta também o enfrentamento de sentimentos de medo, sentimentos de esperança, de desejo, de fantasia de insuficiência, de uma angústia, né, de um choque entre o que eu tenho certeza que é e a incerteza do que será, entre os desejos do que eu quero como seja a minha vida e das incertezas de como será a minha vida, né? Numa nova forma dessas pessoas se relacionarem, numa outra maneira das pessoas lidarem umas com as outras dentro desse grupo familiar. Então, quando nós falamos de, em algum ponto dessa gestação, né, de uma ameaça da vida, nós estamos falando da configuração de um tempo de crise. Então, veja, se nós formos levantar tudo aquilo, todos os esforços que são de ordem cognitiva, eu vou pensando e repensando como eu sou, como eu serei, como eu quero que o meu filho seja, o rosto dele, a carinha dele, a roupa que ele vai vestir, o quartinho, lá, 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 né? Que espaço que eu vou arrumar na minha casa, que espaço eu vou arrumar na minha profissão para ele, né? Como eu me sinto, então, a estruturação do ponto de vista é, afetivo, né? Do ponto de vista dos sentimentos, como eu me sinto, como eu quero sentir, do ponto de vista social, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser uma mãe que trabalha, o que é ser uma mãe que está fazendo doutorado e estava programando o doutorado sanduíche, ou o que é ser mãe do quarto filho. Então, há uma necessidade de acomodação desses papéis. E diante de tudo aquilo que eu estruturei, diante de tudo aquilo que eu pensei, diante de tudo aquilo que eu imaginei que seria minha vida, a partir do momento em que há, é, de forma mais precoce ou mais adiantada no processo de gestação, né, a percepção de que algo ameaçará a vida, não desse feto, mas desse filho, isso faz com que tudo aquilo que eu imaginei sobre mim se desconfigure e haja aí uma sobrecarga, né? Então, um tempo de crise, um tempo de quebra. Essa semana, acompanhando uma mulher no consultório, é é uma mulher de 34 anos, que eu acompanhava por outras questões. Ela descobriu que estava grávida e compartilhou isso comigo. Nossa, eu tô grávida e eu não sei como vai ser, talvez eu precise mudar de casa, e agora o que que eu faço com o meu trabalho? E minha filha, que tem um apego muito grande a mim, tem uma filha de 5 anos, e como eu vou lidar com isso? Né? E de repente, no dia seguinte, ela estava algo como 5, 6 semanas, algo relativamente curto. Ela descobre, ela acorda com sangramentos e detecta então a expulsão aí do feto. Então, primeira primeiro impulso que todos nós temos é: fique tranquila, isso acontece. Então, essa naturalização, apesar disso poder ser um fenômeno recorrente, nós invisibilizamos todo o esforço, todo o sacrifício que pode ter durado horas, dias ou meses de uma construção dessa visão de futuro do que vem pela frente. Então, mesmo, né, em momentos eh, em que há detecção de uma malformação, de uma formação incompleta, ou diante de um aborto, né, espontâneo, essa vivência vai acontecer. Porque existem três pontos nevrálgicos, três pontos frágeis que vão atingir as famílias, né? E aí, como eu estou frisando também, vai atingir de maneiras diferentes cada membro da família, né? E a depender não só do tempo de gestação, mas também do tipo de vínculo que cada pessoa já estabeleceu com essa criança, né?
Então, a primeira pergunta é o que fizemos? O que fizemos para merecer isso? Será que fizemos alguma coisa de errado? Será que, de alguma maneira, nós fomos contra a lei de Deus? Será que nós pecamos? Será que, nossa, eu naquela noite em que eu engravidei, nós estávamos alcoolizados? Será que isso interferiu? Então, a ideia, a busca por um sentido para aquilo que está acontecendo, a busca de uma relação de causa e efeito que em geral vem bastante carregada dessa ideia de culpa, de que sou responsável. Nós vivemos os dois extremos, né? A desresponsabilização aguda, né? Nada do que acontece comigo ou à minha volta eu tenho algum envolvimento, ou por ao contrário, né? O movimento da responsabilização extrema, né? Tudo que acontece na minha vida, de alguma maneira, eu imaginei, eu atraí, eu fiz por onde. E esse é um momento em que a cabeça vai tentar estabelecer uma lógica para os fatos, uma lógica para os eventos, e não necessariamente essa lógica vai existir. A segunda pergunta é o que faremos? Vamos esperar, né? Vamos esperar um pouco? Vamos consultar um outro médico, né? Certa vez eu vi de uma mãe que após ter feito o ultrassom e detectado uma malformação craniana, ela e o marido um olharam para a cara do outro e falaram, tá errado, claro que tá errado esse exame, né? Não pode ser isso, vamos fazer outro. Não, vamos dar um tempo, porque quem sabe isso ainda vai se formar, vai que a gente recebe um milagre, né? Nossa, Nicolas, isso é negação. A negação, a resistência, a intelectualização são instrumentos que cada um vai usar em maior ou menor grau para lidar com essa enxurrada de informações. E aqui é um ponto, talvez, muito específico do luto perinatal. É justamente esse movimento que a própria gestação faz, como eu havia ilustrado, de uma necessidade de reorganização de si, né? Você consigo mesmo, você diante da sua família nuclear, você diante do mundo, e a necessidade de desconstruir aquilo que você imaginou. Então, nós temos uma cascata de informações para serem assimiladas conforme a gestação acontece, e uma cascata de informações que vão no sentido oposto, conforme você descobre que aquela criança tem alguma questão e, por isso, a vida dela será inviável, ou mesmo após um abortamento. E esse o que faremos, às vezes, vai tangenciar, sim, a questão de como levar a gestação. Levar a gestação, de que forma, de que jeito, né? Nós pretendemos fazer o que com isso? Nossa, o chá de bebê, o chá revelação era após esse exame, era após esse ultrassom. Mantemos, não mantemos? E como vamos falar para as pessoas sobre isso? Então, esses são impactos já, demonstrações do luto. Entendendo o luto não só como evento, e aqui eu já vou me introduzir, que vai se dar após a perda, após a morte, após o rompimento do vínculo, mas quando esse vínculo está ameaçado de existir, quando esse vínculo está ameaçado de continuar. E a ideia não só do que fizemos para que isso acontecesse, o que faremos com isso que aconteceu com a gente, né? Mas como que nós vamos sobreviver a tudo isso? Estava tão animada já falando pro meu filho que ele vai ganhar um irmãozinho, brincando com ele de escolher o nome, brincando com ele de pensar na decoração do quarto, ou imaginando como, né, entre os meus filhos, como que caberia mais uma criança, mais um berço, né? E agora eu preciso chegar para os meus filhos e dizer, bem, vocês não terão um irmão. Bem, esse nome não vai existir. Bem, agora nós vamos ter que, de alguma maneira, tocar a vida.
E nesse momento que aquelas frases sociais de não se preocupe, você é muito jovem, vocês são um casal muito jovem, vocês terão outros filhos, ou nossa, você já tem outros filhos, precisa pensar neles, né? Como se isso fosse algum grande consolo. Né? E é o que eu sempre digo, às vezes isso é um consolo para o profissional de saúde, para as pessoas próximas que se sentem impotentes diante daquela demonstração de desespero, de desamparo, né? Mas que não serve de nada. Ou às vezes que é, talvez, da ordem da maior crueldade, de, você estava grávida de pouco tempo, né? Nem era uma criança. Então, assim como quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, enfim, a ideia da criança como não só um ser orgânico, e aí quem tem o pé no paliativo sempre vai ter essa frase em mente, né? Nós não somos seres biológicos, nós não somos seres psicossociais, nós somos seres biográficos. Nós contamos, vivemos e representamos histórias. Então, a partir do momento que aquele filho sendo gestado já vivencia histórias, já faz parte de histórias, né? Já tem história, ele vai receber o nome da avó, olha, vai receber o nome do pai que faleceu, olha, vai. Então, olha, vai, já tira foto em família, meu primeiro dia das mães, com a mãozinha na barriga, né? Ou o primeiro aniversário do outro irmão, também já cantando parabéns. Enfim, né, nessas diversas configurações, essa pessoa já está vivendo uma história, né, mesmo que ainda no período de gestação. Então, a ideia de que algo já está acontecendo, às vezes para a gente é inadmissível. Nós sabemos sim que às vezes a ideia de ter um filho, nossa, eu estou passando por tanta coisa, né? Agora vamos ter um filho, sinal que está tudo bem. Né? O Marcos até aqui comentou, né, que após a perda de um filho, infelizmente não é difícil se ver a separação de um casal. Né? A intimidade é sinônimo de felicidade, a felicidade se torna quase proibida. Né? Sim. E às vezes as pessoas se tornam, se proíbem de viver aquela felicidade. Então, não podemos esquecer que nós precisamos entender também de que ponto nós estamos falando. Né? Não contar a gestação por semanas ou períodos, mas por quão significativa é aquela gestação para a mulher grávida, para as pessoas que estão à sua volta, que pode ser o pai, o padrasto, a esposa da mulher, os avós, enfim, a configuração familiar que estiver à sua volta. Né? Então, a ideia de como sobreviver é como sobreviver mesmo, como que eu vou dar conta dessa enxurrada de informações e como que a família vai sobreviver. Será que a gente dá conta ainda de olhar um para o outro? Será que a gente dá conta ainda de tentar ser felizes? Será que queremos ser felizes? Ou a naturalização. Não, fica tranquilo, isso daí não é nada, né? Bola para frente. Então nós temos aí dois extremos que vão ser muito, muito cínicos, às vezes, com as pessoas que estão vivendo esses pontos. Né? Então, quando eu estou falando da experiência da ameaça de vida, né, ou a instalação do luto perinatal, né, então, aqui numa estrutura mais linear para a gente entender, né, então a gestação vai ter a ver aí, né, a descoberta da gestação com essa organização, à medida que há algum tipo de diagnóstico, né, de comprometimento do feto, comprometimento do filho, há essa sensação de ameaça, há uma percepção de ameaça, e que precisa também de tempo para ver a assimilação dessas novas informações. E muitas vezes o tempo não é dado, seja porque a equipe cobra alguma posição para haver algum nível, algum tipo de interrupção
da gestação, ou porque há uma necessidade de proteger a vida da mãe diante de algum quadro mais grave, ou mesmo por um aborto que pode ser espontâneo ou não. O tempo disso se acomodar à cabeça não é o tempo cronológico. E o que vem a ameaça é a perda não só dessa nova família, desses novos papéis, mas a perda dessa projeção de quem eu seria, a perda do futuro condicional. Tá, aí morre uma criança, ou há ameaça de morte à criança. Morre a mãe? Morre o pai? É, essas são perguntas insolúveis. Então, e aí se instala também os diversos níveis de luta. O que eu faço com esse papel que eu tinha desenhado? Mesmo que esse casal já conte com filhos, mesmo que essa mulher já tenha outros filhos, cada gestação vai ditar, vai ser também a vivência de uma nova relação, né? Então, as relações vão se constituir ou também poderão se apagar de novo, né? Aqui eu vou ler a pergunta do Paulo. Nicolas, trabalha em UTI neonatal, cardiológica, inevitavelmente muitos bebês com cardiopatia complexa não resistem. Às vezes criamos vínculo com a família e sinto-me completamente impotente no momento do luto. Não sei como abordar, apesar de ser fisioterapeuta, sinto-me no dever de contribuir também nesse momento, né? Eu acho que é algo que a gente vai falar mais para o final. Mas, primeiro, existe um filósofo, e eu peço desculpas por não conseguir repetir o nome dele, um filósofo sul-coreano que tem trabalhado a ideia da sociedade do cansaço. Eu comprei um livrinho dele, essa semana chamado Sociedade Paliativa, né, que ele vai falar sobre o momento da dor. Estou curioso, na verdade, para essa outra obra. Mas nós vivemos, do ponto de vista técnico, né, das nossas formações e do ponto de vista da dinâmica cultural e social, a ideia de que a dor do outro precisa ser sanada, que a dor do outro precisa ser retirada. É, nós não vamos conseguir. Eu acho que isso precisa ficar bem claro, né? Eu consigo olhar para uma mãe e por mais que eu dê a notícia, use todas as técnicas de comunicação, já tem um vínculo, é, eu não vou tirar a possibilidade, não vou e não devo tirar a possibilidade do sofrimento, né? Diante do sofrimento, o que eu posso fazer como profissional de saúde, não só o profissional de saúde mental, né? Às vezes, chama o psicólogo, chama a psiquiatria, chama o serviço social, né? Todos nós podemos sentar ao lado dessa família. é, Obrigado, Marcos, exatamente. É o Byung-Chul Han, o filósofo que eu havia citado. Então, vamos sentar ao lado dessa família e viver o sofrimento em conjunto. Eu não vou viver a dor dele, eu vou viver a minha dor de ver ele sofrendo, né? Nem a dor com ele, muitas vezes. Então, nesse sentido, a possibilidade de estarmos ao lado, de oferecermos a nossa sala para que essa família converse, de estarmos presentes, segurando a mão, dando um copo d'água, dando um lenço. Não tem lenço, às vezes aquela papeleira, né? Aquele papel que está ali para a gente lavar a mão no consultório. No espaço da CTI, eu vejo que às vezes nós temos uma ideia quase mecânica de alocação de recursos. Ó, vamos, vai, agora vai ocupar, sai, agora não é mais horário de visita, e é uma coisa mecânica, né? Não, peraí, às vezes essa família precisa de 2 minutos aqui com a gente, às vezes ela precisa de 10 minutos, às vezes ela precisa de 1 hora. Então eu tenho também como profissional me programar para isso. E se eu tenho uma unidade, né? Eu sou responsável por uma unidade gigantesca, eu sou psicólogo, né? Então, às vezes a gente tem que se desdobrar em mil, mas naquele momento talvez essa seja a maior necessidade. E aí a gente precisa também saber sustentar, né, essas demandas diante do gestor, né? Então,
tem uma notícia que vai desestruturar essa família, eu preciso ter recursos de tempo, de espaço, de disponibilidade pessoal para estar com eles, caso seja necessário, durante algum tempo, né? E às vezes essa cobrança de e agora, o que que a gente faz, né? Que as equipes colocam, ou ao contrário, olha, agora nós vamos fazer isso. Não, peraí, deixa eu ir para casa, deixa eu ir para minha cidade, né? Eu trabalho no hospital de referência, que às vezes tem pessoas que estão aqui na casa de apoio, que é 3 quarteirões, tem gente, tem a minoria dos pacientes são residentes do município, mas tem gente que mora a 3 horas daqui. Então, não, peraí, agora você sozinho. Calma. Claro, existem, sim, medidas que precisam ser tomadas e tomadas com urgência, não estou dizendo isso, mas o tempo de assimilação, ou de pelo menos essa pessoa conseguir compartilhar a sua história, isso também vai ditar o quanto que esse luto ele vai poder ser autorizado, vai poder ser visível e vai poder ser cuidado. Então, muitas vezes a gente acha, nossa, não fiz nada, eu só fiquei ali, dei a mão, trouxe uma cadeira. Esse clima de acolhimento autoriza o luto, visibiliza o luto. De novo, nós vivemos numa sociedade de lutos invisíveis. Se você perdeu o filho, não conta para ninguém, aliás, não conta nem que estava grávida, volte a trabalhar. Não é assim? Ou, olha, como as frases que eu havia dito, que são muito típicas. Ah, ele era muito pequeno, você vai poder ter outros. Ah, quem sabe, às vezes no sentido religioso, ele volta, ele reencarna. Então, pera, é o filho, o. E aqui eu estou usando, né, o pronome no masculino, o artigo no masculino, mas pode ser a filha, enfim, né? Mas é aquela criança, é a minha experiência de maternidade, paternidade, de ser vó, daquele. E é uma nova história. Então, a variável tempo, a variável acolhimento vão fazer com que esse luto seja autorizado. E muitas vezes, lá para frente, as famílias conseguem olhar isso como protetivo. Olha, a equipe me respeitou no meu sofrimento daquele instante. Olha, a equipe me respeitou naquele momento em que eu estava tão necessitado. A equipe precisou tomar algumas medidas, mas me deixou compartilhar, me deixou estar ali. Então, isso tudo passa a ser atenuante do luto, como nós veremos logo em seguida. Então, o que está em questão não é só a perda do filho, mas é a perda das identidades das pessoas à volta. E esse é o grande nó, né? O grande ponto nodal do luto. Então, o luto, ele sempre vai existir diante de uma ruptura de vínculo. Ah, Nicolas, meu vizinho morreu, eu estou em luto. Você pode estar com medo dele ter morrido em casa. Mas se você não tinha uma relação com ele, não, você não está em luto. Talvez você esteja entristecido, talvez você esteja mexido, mas não em luto. Então, luto vai sempre existir diante da ruptura, da quebra de um vínculo, da quebra de uma relação. E essa relação tem que ser importante, tem que ser significativa. De novo, aqui eu não estou falando de tempo da relação. Aqui eu não estou falando, mas estou falando da profundidade dessa relação. E quando o outro morre, quando o outro parte, quando algo significativo para mim acaba, eu não sei como eu vou ser diante daquela perda, né? Eu sempre dou de exemplo a música lá do Chico Buarque. Ele fala, agora era fatal que faz de conta terminasse assim. Para lá desse quintal era uma noite que não tem mais fim. É, E eu não sei o que a vida vai fazer de mim. Então, depois desse quintal, depois desse muro, o que que vai acontecer comigo? Né? Então, eu não vou ser mais mãe, eu não vou ser mais pai. Como eu vou lidar com tudo aquilo que eu tinha estruturado? O quarto do meu filho, né? A dinâmica de vida. Então, o luto tem a ver com uma crise que pressupõe uma reestruturação de identidade. Então, como eu serei com o outro? Então, mesmo que a perda seja depois de algumas horas, alguns dias após o nascimento, essa pessoa constituiu a identidade materna, a identidade paterna, a identidade de filho, e por isso
vai precisar reestruturar, vai precisar lidar de uma outra maneira, né, com o que sobrou de si. Né? Então, aqui na definição do Parkers, que é um psiquiatra, e sua obra lá nos anos 90 vai colocar algumas definições mais modernas para o que era luto, né? Então, o luto não é um estado de depressão, não é uma ansiedade, não é uma psicopatologia, né? Mas é a experiência de mobilização afetiva diante de uma perda, né? Nossa, Nicolas, mas eu ouvi lá que tinha as fases do luto, aceitar, negação, barganha, racionalização, aceitação. Onde entra isso? Bem, essas fases que são muito famosas vêm da obra lá da Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra norte-americana, que nos anos 70 escreveu um livro sobre a morte, chamado Sobre a Morte e o Morrer. E ela estabelece as fases do luto. E ela diz com todas as palavras que essas fases são puramente didáticas. Ela está organizando ali mais ou menos o que as pessoas podem viver. Não é que todo mundo vai viver e todo mundo vai viver desse jeito. Então a gente deixa essas fases muito mais como ilustração de coisas que podem existir. Não necessariamente você vai fazer um diagnóstico, olha, essa pessoa está nessa fase do luto. Desencana, não é bem por aí. Inclusive, eu recomendo muito a leitura desse livro, tem disponível em todos os preços, tamanhos e PDFs. E o último capítulo, ela descreve o que é acompanhar um paciente morrendo. É muito, muito bonito, é muito profundo. E talvez daquele livro, para mim, é uma das coisas mais nobres e significativas. E ela fala justamente disso, né, da nossa possibilidade de aguentar a barra, né, segurar a onda e acompanhar aquele momento. Então, nessa definição mais moderna, o luto, são sentimentos, são ondas de sentimentos que vão e vêm e que a pessoa vai precisar processar as informações novas, se reorganizar para que de fato torne aquela perda real. Então, algumas pessoas colocam a foto do doente falecido, manda beijinho para foto, né? Algumas pessoas guardam algumas recordações. Isso é uma maneira de viver o luto. O luto é saudável ou ele não é saudável? Como que a gente pode definir isso? Se esses sentimentos, se essas sensações, como eu disse, que se alternam, né, não impedem que a pessoa, em certo tempo, viva algum tipo de vida, não a sua vida anterior, mas uma vida normal, ótimo. Ela consegue ter papéis, ela consegue se socializar, ela consegue ter prazer, ótimo. Ela consegue ter alguns momentos de felicidade, ótimo. Ah, e a dor vai apagar, o tempo vai apagar a dor? Não. Com o tempo, a pessoa consegue transformar o que viveu, as histórias, em lembranças, em memórias, em saudade, e mesmo que chore, mesmo que sofra, essa saudade, ela é protetiva, né? Que bom, eu vivi tudo isso. Queria viver mais, mas fico feliz em lembrar, né? Ou hoje é aniversário, hoje seria aniversário, do meu filho. Eu choro, mas eu sinto também gratidão, ou esperança, ou sentimentos positivos, construtivos, por de alguma maneira ter me relacionado com ele. Então, eu vou dizer que isso também é um luto saudável, né? Então, nenhum de nós escapará ao luto, nenhum de nós passará pela vida sem viver luto, e o luto, ele não vai ser sinônimo de tristeza e depressão, ansiedade e inconformidade. E quando eu falo de luto resolvido, desculpa, gente, eu estou falando de, não é que passou a dor, mas eu aprendi a lidar com essa dor de modo que eu cresça a partir dela e mesmo com ela, né? Aqui eu vou só inverter os slides. Eu gosto muito desse modelo que um dia eu achei, acho que se não me engano foi no Instagram,
É, é um modelo, tem a comparação aqui, né, do que a gente imaginava que era. Então, primeiro vem o choque da perda, né, a dor da perda, depois você fica adormecido, nega, tem raiva, medo, pânico, se isola, e aí aos poucos vai buscando novas relações, uma força nova para viver, esperança, começa a ajudar as outras pessoas, participar das outras relações e pronto, me readaptei e tudo passou. Não, essa trajetória ela não é linear, ela é múltipla. Então pode ser que logo depois do choque da perda eu consiga viver aceitação, mas que no dia seguinte eu tenha medo, eu tenha raiva, eu acorde bem, mas conforme o anoitecer vai caindo, né? Esse é um relato muito típico de pais que perderam seus filhos ou de pessoas que perderam um ente querido, né? O entardecer é muito doloroso e parece que a pessoa está morrendo de novo, né? Ou mais um dia se encerrou e aquela pessoa não está ali. Então, essa pluralidade de sentimentos, de pensamentos, de experiências vão conviver, né? E, na verdade, você pode estar com o luto resolvido, tá de bem com o seu luto, e sentar e chorar fortemente porque você perdeu alguém há muitos anos atrás. Isso não é errado, isso não é patológico. Se vocês forem abrir alguns códigos, né, lá o CID, o DSM, né, que organizam os diagnósticos também em saúde mental, luto patológico, luto vivido após 12 meses. Então, se tem mais de 12 meses de luto, é patológico, é uma doença. Existem perdas que são para a vida inteira. Aqui eu dou de exemplo uma vivência familiar. Ah, a minha avó, minha avó paterna, ela teve muitos filhos. E em determinada gestação, ela teve uma complicação do parto, o parto feito em casa, e a criança nasceu, o tio Kleber, nasceu e viveu apenas algumas horas. E quem precisou fazer o caixão do tio Kleber foi meu avô. Ele precisou fazer e buscar um lugar para sepultar. Mesmo, né, já com 90 e muitos anos, a minha avó carregava um pingentinho, né, representando este filho. E como eu chamo de tio Kleber, porque a gente chama ele de tio, né, eu que sou sobrinho, tio Kleber. Minha avó ligava para todo mundo no dia do aniversário dele: olha, não esqueça de aniversário do tio Kleber. Então, um parto que acabou se tornando uma morte de um filho, mesmo com horas de vida, teve uma configuração de vida inteira, né? E ela dizia ao fim da vida que ela era muito feliz porque todos os filhos dela tinham amor, os amava muito, né? Inclusive aquele que não estava mais ali, né? Então, mesmo com isso resolvido, a vivência, né, de algum tipo de sofrimento é natural, é esperado. Então, o que pode melhorar ou piorar a qualidade do luto? O tipo de relação, né? Era uma relação positiva, negativa, era uma relação de mãe e filho, de pai e filho, era uma relação muito distante. Então, como eu disse, quanto mais intensa, quanto mais forte a relação, mais profunda o luto. O tempo de vida, né? Na nossa sociedade, a ideia da perda, não só gestacional, né, mas a perda de crianças e adolescentes, tem a ideia da vida não realizada. Nossa, eu não soube como era a voz dele, eu não vi meu filho dar os primeiros passos, né? Ou perdi meu filho quando criança, eu não vi ele crescer, eu não vi ele trabalhar, eu não vi ele namorar, eu não vi isso. E aos nossos olhos, ainda até por uma questão de etarismo, a morte do idoso, às vezes, ela é mais aceitada. Nossa, viveu tudo, né? Como se uma pessoa de 80, 90 anos não pudesse ter desejo de vida e não tivesse muito a representar. Eu sempre falo, né, que Oscar Niemeyer, aos 102, 103 anos, foi isso? Foi, não, aos 90 e muitos anos, 98, foi proibido pelo médico de trabalhar, e aos 102, 103, ele compôs e gravou seu primeiro álbum de sambas, né? Então, alguém que morreu aos 109, 110,
aos 102 ainda fez composições, né? Então, a ideia de que a morte do idoso ela é mais tênue que a morte da criança é algo muito presente, e a ideia da perda estacional é algo ainda mais caótico, né? Como que foi vivido esse rompimento? No caso também da ameaça de vida perinatal, e da morte gestacional, há uma ideia de que nós não tivemos tempo de viver. Foi a vida que foi prometida e foi retirada, né? E isso vai tornar o luto um pouco mais complicado, né? Teve rito funerário, teve tempo de ter rito funerário, consegui ver a cara do meu filho, consegui ter um tempo, né, para isso. Tenho experiências prévias, eu já experimentei outras mortes. Então, muito frequentemente, nós vamos ter nos serviços, nossos serviços, pais e mães que perderam seus pais e suas mães, ou perderam irmãos. Essas perdas foram trágicas, foram tranquilas, que já passou por outras perdas também gestacionais, ou logo depois do nascimento. Então, nesse momento, a pessoa ela não está só expressando o luto diante do filho que morreu, mas diante de todas aquelas perdas acumuladas em sua história. Lutos não resolvidos também vão complicar o luto atual, vão ser mais agravantes, vão trazer mais peso para o luto atual, né? Como que vive os planos e as crises, as rupturas? Como é a saúde mental dessa pessoa? Né? Tem algum diagnóstico em saúde mental, né, mais grave, que não só ansiedade e depressão, tem algum tipo de transtorno de personalidade, tem um pensamento obsessivo, né? Isso tudo vai mudar também a forma como a pessoa consegue se adaptar a essa perda. Ela recebe suporte social e familiar, e mais do que receber, como ela percebe. Então, muitas vezes a gente fica assim, ah, mas você não vai falar com a sua família? Às vezes a pessoa tem uma família extensa, numerosa, mas não consegue captar, não consegue perceber o quanto ela tem de apoio. Ou às vezes a família e o entorno social é muito pequenininho, a pessoa é quase sozinha, mas mesmo nesse quase tem uma pessoa ali que é muito importante para ela, né? Então, às vezes a gente quer quantidade no sentido do suporte e a gente esquece que na verdade é como a pessoa percebe a qualidade desse suporte. E qual é a vivência da espiritualidade dela? Como ela vive essa espiritualidade? E aqui não é só uma questão da religiosidade, se tem religião, se pratica, ou qual religião é, mas como que ela experimenta essa sensação de estar conectada a algo transcendente? Como que ela vive o sentido da vida? Claro que o suporte, né, da capelania, né, é importante. Claro que nós, profissionais de saúde, né, podemos também abordar esse tema, devemos abordar esse tema, e se não abordamos, ninguém aborda, a gente está tirando ali um pilar que é muito importante para a vida dessa família, né? Então, à medida, e aqui antes de eu adiantar, se não estou falando loucamente. Faz sentido isso para vocês? Assim, isso que eu estou colocando do luto, dá para perceber e ver no dia a dia de vocês? Eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação, ou tem alguma dúvida. Acho que sim. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar você andar um pouco mais. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente continua. Mariana está dizendo que faz muito sentido. Você está dizendo. Então, e aqui retomando algo que eu disse, o luto ele não vai acontecer necessariamente ou exclusivamente só depois da perda. O luto vai acontecer, ele vai pintar à medida em que eu sei que eu vou perder. E é isso nós chamamos de luto antecipatório. Então, à medida em que nós encontramos, né, que nós nos deparamos com a ideia de finitude, de alguma maneira eu vou me organizando para lidar com ela, da melhor ou da pior forma. Aqui, para a gente fazer uma paralelo, é como se, de repente, nós fôssemos viajar para um lugar que a gente nunca foi, numa época que a gente nunca foi,
né? Eu brinco, que toda vez que eu vou viajar para a cidade de São Paulo, para a capital, eu abro lá a previsão do tempo e vejo que clima maluco vai fazer enquanto eu tô lá, né? Geralmente vai fazer de 8 graus ou no mesmo dia 8h40. Então eu brinco que vai a sunga e o cachecol na mesma mala, né? Então, o luto antecipatório é isso. Como eu vou arrumar a minha mala? Como eu vou me preparar para lidar com aquele evento, né? Então, se eu estou em mente, se eu tenho em mente que eu vou vivenciar uma perda, eu já me enluto. Se fez um ultrassom e no ultrassom foi detectada a malformação fetal, e a depender do comprometimento, essa gestação pode ser levada até o fim, a depender da vontade dos pais e da viabilidade técnica, mas a família já é cientificada que provavelmente haverá um pouco tempo de vida, né? Ela já começa a viver, né, a ideia de que haverá uma perda e a necessidade de reestruturação da própria identidade. E aqui nós temos um outro agravante. A gestação continua com a ideia de que vai nascer, mas algo que vai morrer. Ou me preparei, idealizei o filho mais perfeito, na situação mais perfeita, em que eu preparei dentro de mim as melhores coisas, ou mesmo dentro dos meus recursos, que são tão poucos, eu organizei a minha casa para estar com aquela criança e ele não vai estar. Então, eu começo já antecipadamente a viver toda aquela enxurrada de reestruturação, de sentimentos, enfim. Então, nesse momento, pessoal, a família, os familiares ocupam isso que eu chamei de dupla cidadania. Ao mesmo tempo, são, né, os veículos também de cuidado, mas também precisam ser cuidados. E isso, às vezes, para os serviços de saúde é confuso, para os profissionais de saúde é, é muito confuso, e para a própria família é muito confuso. Não, eu tô aqui para cuidar, eu tô aqui para exercer cuidado, eu tô aqui para fazer as melhores coisas, eu não aceito que façam por mim. E naquele momento nós precisamos lembrar que a família, e não é só a mãe, aqui é, a, a Liane perguntou do luto paterno, né? Eu já vou falar sobre ele já já, né? Mas raramente nós lembramos dos homens. A nossa sociedade é tão machista que até no momento derradeiro a gente esquece que o homem pode exercer papel de cuidado e pode exercer vínculos genuínos de afeto, né? Eu já ouvi muitas vezes, se o pai está aqui é porque a mãe não é boa. Meu Deus, o pai não pode estar aqui? O pai não pode subir, é um por vez. Oi, né? E às vezes nós temos que acolher sim os avós, os irmãos saudáveis, e aqui eu já vou falar deles já já. Então, o luto, ele vai havendo uma expectativa ou uma quebra, é, e também essa ideia de onde erramos, né? O que era possível fazer de diferente? Será que o serviço que nós estamos é o melhor? Será que aquele medicamento, será que aquilo que eu fiz, que eu tomei, que eu usei, não ajudou a piorar o meu estado? Né? Será que isso não atentou contra o meu filho? Nossa, eu já sabia que na minha família existia uma linhagem de malformação congênita, eu fui lá e tive filho mesmo assim. Será que. Então, esse luto antecipatório, essa enxurrada de necessidade de reestruturação diante daquilo que vai acontecer, dessa perda anunciada, também envolve não só, como eu disse, essa dupla cidadania, essa necessidade de cuidar de quem se propõe a cuidar, mas também
de informações que precisam existir, precisam estar presentes, e às vezes de maneira cíclica, né? Preciso repetir, dizer de novo, 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 né? É, então, o como, né, essa família lida um com o outro, e a gente pode entrar fazendo, por exemplo, uma conferência familiar, convocando essa família, né? Às vezes a convocação é até oficial, sabe? Para estar o pai junto, para que ele apresente no trabalho dele uma liberação, para estar os avós juntos, ou é, já aconteceu num serviço, a família pedir para a pastora estar junto. Nossa, vem! Ela é alguém muito próxima, alguém que vai ajudar também a cuidar dos pais, super bem-vinda, né? E nessa conferência, nesse encontro de família, poder não só dar notícias, dar diretiva, construir diretivas, construir projeto terapêutico, fazer deliberações, mas vamos observar como essas pessoas lidam umas com as outras, vamos dar esse tempo, né? Nós vamos construir essa aliança, às vezes essa é uma aliança negativa, a família não pode, a mãe e o pai não podem combater o evento, a ameaça de vida. Vão combater a equipe, com quem identificam. Não posso bater, né, no problema de saúde, eu posso bater em quem está me falando sobre ele. Posso conflitar em quem está falando sobre ele. E até esse conflito a gente precisa identificar. Claro que nas nossas rotinas muito tribuladas, isso dá muito trabalho, mas identificar que às vezes esse pai, essa mãe, essa família que está explosiva demais, ela está reagindo não a mim, mas está reagindo à morte. Está reagindo, então, devido a esse luto antecipatório. Qual é a coesão dessa família? Um dá suporte por outro, um acusa o outro, né? De repente, alguns membros dessa família invisibilizam a gestação. Ah, eu falei para você não ficar grávida de novo, né? Olha só o que que deu. Você não está muito velha para isso? Nossa, você é muito nova. Falei para você pensar em trabalho. Ah, por que que vocês não foram viajar ao invés de arrumar filho? E essas são frases corriqueiras. E à medida em que nós também temos espaço, por exemplo, como eu disse, na conferência familiar, nós temos ali um balão de ensaio, nós temos um espaço em que as coisas podem ser resolvidas no aqui e agora. Então, é igual briga de namorado, não é só o que eu falo, mas como eu falo, de que jeito eu falo, como são construídas as posições, como que essa família se apropria das informações. Às vezes a angústia é tanta, a tristeza é tanta, o medo é tanto que não ouve. Está tão sobrecarregado de angústias que a capacidade de assimilação de informações de maneira racional, ela é prejudicada. É o que nós falamos em psicologia, quando os afetos ou quando a angústia invade a cognição, invade a inteligência. Então, é tanta coisa acontecendo que você precisa ir, né, passo a passo. Então, entender a história pregressa. Pode ser que aconteça uma urgência, você esteja num plantão na CTI, aconteça uma intercorrência e tudo seja muito rápido e as notícias precisam ser dadas ali na hora, sem que você conheça necessariamente aquela família que está com você. Isso é uma possibilidade, todos nós sabemos. Mas eu me interesso também, já que eu não conheço essa família, em ser o mais amistoso possível. Eu vou falar no meio de todo mundo, eu vou falar no corredor. Então, o cuidado ao luto, aqui como foi perguntado anteriormente, até na seleção do espaço onde eu vou colocar essa família, onde eu vou dar as notícias, né? Espaço físico, concreto, tem lugar para sentar? Sempre digo, ninguém merece sofrer em pé. Né? Tem lugar para respirar, um lugar ventilado? Não, tem um ventilador, né? Eu moro aqui em Ribeirão Preto, é uma cidade extremamente quente, né? Precisa ter um ventinho na cara para respirar, né? Então, o choque que acontece é um choque que vai ser sentido em toda a dinâmica familiar e que nós podemos ajudar a cuidar antes da existência dessa morte. E aqui é algo que eu quero frisar bastante. O luto antecipatório, ele não é algo patológico, ele não é algo ruim.
Muito pelo contrário. É um luto antecipatório que a pessoa, como eu disse, está preparando a sua mala, está se preparando para a perda. Isso é positivo, porque vai dar mais tempo, mais espaço para a pessoa elaborar aquilo. Algumas vezes, né, os pais ou os familiares que desenvolveram esse luto antecipatório, às vezes se sentem até menos comovidos, no momento, né, do velório, enfim. Ou o posterior, vão perceber que antes, mesmo antes da morte desse filho, fizeram tudo que estava ao alcance. E essa ideia de que eu fiz tudo, foi possível, traz uma segurança que combate a culpa, combate a desesperança, traz uma possibilidade de um luto ser melhor digerido. Então, o que que a gente precisa aqui pensar, né? Se tratando de uma perda durante a gestação ou pós o nascimento, a vivência do luto, a vivência afetiva, ela vai variar conforme o vínculo que a pessoa tinha com aquela criança, né? Então, não necessariamente o pai e a mãe vão viver da mesma maneira, né? Não necessariamente a mãe vai viver de uma forma mais aguda do que o pai, né? Que esperanças ou que relação que os avós colocaram ali naquela gestação, né? E aqui de novo, mais curta ou mais longa. A expectativa é que conforme os meses, né, a gestação vai se prolongando ou ela se complete e a perda seja após o nascimento, né, que haja mais luto, ou o luto seja mais profundo, mas não necessariamente, tá? Então, mesmo uma perda de uma gestação curta pode gerar um luto de mais difícil resolução, né? A ideia dos sentimentos suprimidos, né? Dessa falsa normalidade. Não, não aconteceu nada, vai para casa, tá tudo certo. Então, que a gente chama de luto invisibilizado. Então a pessoa tem tudo para fazer, sei lá, seu luto antecipatório, se preparando para isso, lidando, se preparando não no sentido de não vou sentir nada, mas vai lidando, vai digerindo e a gente não reconhece que isso existe, não dá oportunidade para que isso exista, né? Então são essa luta que a gente tem para normalizar. E aí a gente às vezes não sabe como ajudar no luto, mas a gente tem que ter clareza como atrapalhar, né? Para não atrapalhar, né? Então, frases como eu já havia citado, né? Você tem mais filhos, ou vocês são muito novos, ou isso, na verdade, vai ser um agravante depois para o desenrolar desse luto, né? Lembrando que é um tempo de profundas modificações, né? Então, a depender do tempo e da quantidade de modificações, no corpo da mulher, na casa da família, na rotina do pai, ou era um pai que tinha se separado e voltou a relação, é, ou são os vizinhos que se prepararam. Olha, aquela pessoa mora numa casa que não tem tantas condições, nós vamos abrigá-la aqui durante esse tempo. Então, os vizinhos preparam um chá de bebê, enfim. Então, tudo isso vai ser também qualificador desse luto. Se esse luto vai ser menor ou maior, mais profundo ou menos profundo, de melhor resolução ou de pior resolução, né? Há crises no estilo da família, né? A família mudou para lidar. E agora, o que que faz com essa mudança? O que que eu faço com tudo isso que eu comprei? Eu não queria ser pai. Descobri que vou ser pai, comecei a lidar com a ideia e agora descobri que meu filho tem uma má formação. Eu não quero mais nem ver. Eu quero sair correndo. E às vezes o sair correndo tem a ver não só com uma rejeição, mas com a dificuldade de lidar com essa perda, né? Cada pessoa tem uma necessidade particular, né? Tem uma dificuldade em lidar com as expressões afetivas. Essa mulher queria ser mãe, já dava conta da maternidade, né? Lembrando que algumas mulheres vão constituir o papel de mãe há muito tempo após o nascimento. E tá tudo bem, isso não é errado, não é antinatural, né? Mas às vezes a mulher vai se sentir culpada por isso. A gente dá espaço para falar sobre essa culpa, né? E lembrando, como a Lília bem disse, são os múltiplos lutos, né? Então não existe o luto familiar.
mas cada um dessa família vai vivenciar uma repercussão, né? Agora, essa família consegue estar junto nessa experiência de luto, ou cada um se isolou e finge que nada está acontecendo? E seria interessante ainda os serviços, a gente ainda está tentando dar conta do durante, né? Mas seria interessante termos serviços de acolhimento ao luto vinculados aos hospitais, né? Muitas vezes a necessidade das famílias não é de conversar com o psicólogo, né? E eu tô falando isso como psicólogo. Às vezes, quer falar com o médico que fez o exame, quer falar com a enfermeira que estava na sala de parto, quer falar com o fisioterapeuta que estava acompanhando numa manobra. Então, a ideia de ter a possibilidade de lembrar, de contar. Porque quando uma família pergunta e conta e fala uma, duas, 10, 12 mil vezes, essa repetição não é uma negação. Essa repetição é uma tentativa de fazer acomodar a perda dentro de si. Acomodar a perda dentro daquilo, como funciona a minha vida, né? Então, essas variáveis que eu levantei aqui, né, esses pontos que eu levantei aqui, é, tem a ver também com a singularidade, de cada um dentro dessa família. E aí, é, o profissional de saúde ele vai ajudar, tirando dúvidas, trazendo elementos e às vezes fazendo algumas mediações, né? Toda vez que eu tenho uma família que perdeu um filho, eu sempre digo, olha, agora é a época da caverna e cada um tem a sua caverna do luto. Então, como a mulher, a mãe vai lidar, não é como o companheiro vai lidar, não é como o vizinho, o avô, o pai, enfim, cada um vai viver esse luto de uma maneira diferente e precisa ter uma certa compreensão, um certo respeito. E é difícil, porque às vezes o meu luto como pai é um luto mais desesperado, que eu quero falar, eu quero contato, eu quero apego, eu quero chorar junto. O luto da minha mulher pode ser um luto de isolamento. E aí a figura de alguém para fazer a mediação, para que as pessoas entendam que isso não é uma ruptura da relação, mas é um processo de acomodação que ela é muito tênue. Mesmo, né, em casais, ou há, às vezes, uma tendência que ela é orgânica, né, que ela é do instinto, de, eu quero ter outro filho logo para repor esse, né? Então, a transferência da minha frustração, do meu medo, do meu pesar, né, da perda de um filho para o nascimento de outro, né? E a ilusão, a fantasia que quando o outro vier, ele vai, na verdade, continuar a partir de onde o outro morreu, né? Isso é uma fantasia. E é uma fantasia muito dolorosa também para a próxima maternagem, para a próxima paternidade. E que a gente precisa orientar essa família. Olha, antes de você ter novos filhos, vale a pena uma consulta com um psicólogo, um psiquiatra, ou vale a pena conversar, fazer planos para ver se está todo mundo muito bem resolvido. Porque uma das formas de lidar com esse luto é tendo outros filhos. E aí, na verdade, você vai transferindo a angústia para um outro ponto da vida e esquece de resolver aquilo de uma maneira mais saudável, mais integral, né? Então, a morte do filho, ela causa um impacto duradouro, né? Como eu disse, é para a vida inteira, né? E aqui, de novo, quando eu falo a morte de um filho, a morte de uma criança, não necessariamente todo pai é pai, toda mãe é mãe, né? Todo irmão é irmão, né? Mas à medida em que essa criança já está configurada dentro dessa família e há um buraco para esperá-la, né? Esse impacto ele vai se manter, né? E eu sempre gosto de corrigir as famílias. Isso aqui era meu irmão. Isso daqui. Hoje seria dia de aniversário do meu filho. Não, é aniversário do seu filho. Não seria. Não, ele não foi seu irmão, ele é seu irmão. Essa relação está no presente, a morte não apaga. E essa temporalização, né, o colocar no presente, ou atualizar isso, não é atualizar a perda, mas é atualizar o significado que aquela pessoa teve diante da minha identidade, diante da minha história de vida, né? Essa sensação, como eu disse, de um sentimento, de um evento não natural, ela não é facilmente neutralizada, né?
Então, e a ideia da impotência, né? Eu conheço, eu acompanho algumas famílias que conseguem considerar, olha, resolvemos o nosso luto, olha, estamos bem, seguimos em frente, mas em alguns momentos irão olhar para aquilo que viveram e chorar como se estivessem revivendo a cena. Isso é natural. O que nós precisamos é acompanhar essa possibilidade de expressão, mesmo depois de 10, 20, 30 anos, né? Eu gosto muito de algumas entrevistas que a Nair Belo, aquela humorista, deu. Ela perdeu um filho de acidente de carro nos anos 70, né? Ela morreu nos anos 2010, alguma coisa assim. Mesmo no final da vida, ela ia falar do filho, ela chorava. Então, se a gente não pode chorar a morte do filho, a gente não pode chorar mais nada nesse planeta. E que o choro pela morte, ou pela iminência de morte, né, é algo tranquilo. Não chore, seja forte. Não, seja forte, chore, podemos chorar juntos. Podemos suportar a sua expressão e está tudo bem. Então, a capacidade de aceitar a expressão do outro também favorece com que essa perda, que é tão desastrosa, seja desastrosa, porém não inviabilize a vida de quem sobreviveu, e o nome é sobrevivente, né? Então, há uma desvalorização de si, né? Há uma necessidade de readaptação, e é uma readaptação complicada, difícil, né? E algumas vezes, a depender do tipo, né, de luto, a vivência de morte ela não vai ser desastrosa, mas pode representar um alívio. Acabou. Nós sofremos muito, agora ele está em paz. Agora nós estamos em paz. E aí, eu gosto muito dessa citação, né? A mãe busca reconhecimento do filho perdido, enquanto que para as pessoas que a acompanham fica difícil vislumbrar o que ela perde. Aqui nós também podemos falar do pai. Nós não sabemos o que aquelas pessoas de fato perderam. Eu lido no meu cotidiano com perdas não gestacionais, mas perdas de lactentes, né? Alguns tumores da infância, alguns cânceres pediátricos são muito comuns em lactentes e às vezes muito mortais. E aqui eu me lembro de um pai que passou o tempo inteiro acompanhando seu filho, de 6, 7 meses com uma leucemia, a mãe, todo mundo em volta dela depois da morte. O pai em silêncio, ao lado né, ao lado da cama, em silêncio. E todo mundo passava, as enfermeiras vinham, conversava, enfermeiras, médicos e afins, né, conversavam com essa mãe, estavam com essa mãe, porque afinal, né, o sentido de mãe, né, a mãe é sagrado, mãe é uma só, né, e esse pai em silêncio. Eu cheguei perto dele, eu peguei, né, eu fiz uma continência física. Eu cheguei com minha mão, grudei assim no ombro dele, fixei o ombro dele com o meu, sabe, um carinhozinho. Eu olhei para ele, nós tínhamos um grande vínculo. Ele olhou para mim, e aí ele chorou, né? E a única coisa que eu fiz foi fazer um balancinho com ele, sabe? Um, e eu olhei para ele e falei, eu tô aqui. Eu imagino, só consigo imaginar a sua dor. Então, dar o que a gente chama de validação. Eu confirmo, eu olho para o outro e reconheço. Sim, você está sofrendo. Sim, você pode sofrer. Veja, não é que eu estou num ponto hierárquico mais alto e digo quem pode, quem não pode. Mas visibilizar, reconhecer, validar as expressões do outro é muito importante. São atos muito importantes, são atos terapêuticos. A pergunta, o que que eu posso fazer por você nesse momento, também é um ato terapêutico, né? Já teve um pai que eu fiz essa pergunta, ele olhou para mim também, de um bebê, traz meu filho de volta, é a única coisa que eu preciso. Eu respondi, é a única coisa que eu não posso fazer, né? E o que eu podia fazer por esse pai era acompanhá-lo, né, da enfermaria até a portaria do hospital, né, me certificando que ele estava acompanhado. Esse é o nosso alcance. Às vezes
Nós não vamos combater o sofrimento, mas nós vamos dar o chão sólido para que o outro viva isso. E se no meio do caminho a gente chorar também, a gente sentir também, a gente pode expressar, a gente pode estar junto, isso é o verdadeiro sentido de empatia, né? E aqui, né, só para não prolongar muito também, lembrar dos irmãos, né? É, os irmãos que estão esperando esse irmão nascer, né? Já tem vínculo, já tem a coisa que é mais sagrada da raça humana, que é o sentimento de pertença, né? Eu posso ser um criminoso, eu quero pertencer a um bando. Eu posso ser um santo, eu quero pertencer a alguma religião, eu sou um. Eu moro no meu bairro, eu quero pertencer a esse bairro. Então, é na vida entre irmãos que nós sentimos proteção e pertença. E quando esse irmão que estava sendo gerado não vem, a criança ou o adolescente também vai viver luto. E esse é um luto invisibilizado. Ao lado do luto paterno, é o luto do irmão sobrevivente. Mesmo muito pequeno, é importante a gente poder tematizar, dizer, né, dizer o que aconteceu de uma maneira fiel, de uma maneira real, né? Ai, olha, a mamãe estava esperando uma sementinha que ia virar um bebezinho, mas Deus veio e transformou em estrelinha. Meu Deus, você falou tudo menos o que aconteceu, né? Olha, a mamãe estava esperando um outro filho, uma outra criança, ele passou mal e foi embora, não conseguiu nascer. E aí sim virou estrelinha, essa é uma criança muito pequena, né? Nós temos que lembrar que a dificuldade de falar sobre morte não é das crianças, é nossa, dos adultos. Que nós nos sentimos constrangidos, não temos repertório, né? E é quando nós damos informação, nós diminuímos o sofrimento. Essa criança pode apresentar, né, desde fazer xixi na cama de noite, uma infantilização aguda, comportamentos desadaptativos, se tornar mais agressiva e violenta, né? Ou confusão. E é importante a gente ajudar os nossos filhos a entender, né, as nossas crianças a entender que a morte pode chegar a qualquer momento. Isso sim é educação para a morte. A gente tem uma mania de falar de educação para a morte só para profissional de saúde, né, para refletir lá na hora da morte do morrer. Educação para a morte é o quanto de intimidade nós damos para uma criança ou para uma pessoa desde a sua infância com a finitude. E é aqui isso que a gente está propondo. Isso é mais protetivo do que, na verdade, angustiante, né? E não esquecer que as três principais intervenções que nós podemos fazer com alguém em luto antecipatório, com as famílias em luto antecipatório ou em luto posterior à perda, é reconhecer quais são os desejos. Veja, não estou falando que atendimento de luto, como eu disse, que ele pode ser feito por uma equipe de saúde mental, mas ele pode ser feito de maneira multiprofissional, interdisciplinar, em grupos de pais enlutados, em ligações telefônicas, cartões. Aqui no nosso serviço a gente faz isso, né? Envia um cartão que todos os profissionais assinam de próprio punho. Depois nós ligamos para saber se precisa de algo. Quando possível, agendamos uma visita na casa de famílias que moram até 250 quilômetros da cidade. Aí a gente tem, né, a equipe do pessoal da Casa de Apoio que ajuda a gente, que participa com a gente desse trabalho, ou a perspectiva de cuidados, não só de encaminhamentos, né, mas de cuidado também, que pode ser psicoterápico, de psiquiatria, enfim, em grupo ou individual, ou mesmo estar com as portas abertas para quando essas famílias quiserem vir. Então, reconhecer quais eram os desejos, quais eram os sonhos, quais eram as necessidades que essa gestação e essa eh, vida vinha a simbolizar. Que histórias foram vividas com essa criança e a produção de memórias. Isso faz toda a diferença. A memória, às vezes, pode ser a paciência que nós vamos ter e não liberar o corpo em 20 segundos. Que às vezes tem, ó, vamos liberar o leito, a CTI tá cheia, tá infectada, vamos. Calma, peraí. Será que essa mãe não quer ter o tempo de colocar o seu filho no seu colo e cantar uma cantiga de ninar? Fazer um ensaio fotográfico
da família, tirar uma foto em família, é, tirar uma foto pós o nascimento, não só, né, que é muito bonito, né, as lembranças físicas, o pedaço do cabelo, já não tenho mais, mas aquela mecha de cabelo, né, o carimbo das mãozinhas, dos pezinhos, né, mas que essas memórias, esse legado que vai ser criado, esteja articulado às histórias. A possibilidade de dar um banho, a possibilidade de cuidar da barriga, a possibilidade de um dia em família. Ai, olha, aqui não pode entrar criança menor de 12 anos. Quem você está protegendo? Ai, a criança é muito pequena, não vai. Ah, os irmãos não precisam vir. Ai, guarda essa imagem que é mais bonita. Quem te disse que é mais bonita? Porque vai poder mostrar para todo mundo, olha, essa é a foto com o meu irmão. Ele foi assim. Olha, eu acho que eu sou parecido com ele. Olha, eu, na minha vida adulta, tive um filho. Olha como ele lembra meu irmão. Então, a ideia de continuidade, a ideia de que mesmo após a morte e mesmo com a morte, as nossas histórias continuam vivas. E isso é protetivo para o desenvolvimento, isso é protetivo para o luto, isso suporta quem perdeu alguém importante. É que, né, então, existem algumas etapas para as tarefas do luto, né? Então, quando eu estou falando em cuidado do luto dessa família, primeiro ajudar a aceitar a perda, né? Então, como eu disse, relembrar as histórias, reconhecer a finitude, ajudar a juntar os pedaços, né? A outra tarefa é processar a dor, né? Então, acolher de forma a aceitar a dor do outro, conseguir ouvir a dor, ter escuta ativa, deixa eu só ouvir, deixa eu validar, deixa eu mostrar também que algumas coisas que estão doendo hoje estão doendo menos do que ontem, né? Ajustar-se à vida sem a pessoa. Então, eu comecei a ensaiar, olha, nós fizemos o nosso primeiro passeio, nós fizemos nossa primeira viagem, nós tivemos nossa primeira noite de namoro em casal, né? Então, ajustar-se à vida sem aquela pessoa. E uma conexão duradoura. Conexão não só com o que foi, mas com o que eu serei, né? E, de alguma forma, quando nós conseguimos fazer isso nas nossas intervenções, não são etapas estanques, as coisas acontecem mais ou menos juntas, né? A pessoa cria uma conexão com uma nova versão da vida, entende que ela perdeu e que aquela versão antiga não é recuperável, mas ela vai avançar mesmo com essa perda. E aqui, para encerrar, eu gosto muito desse trecho da música do Roberto Carlos, do Roberto de Erasmus. De Erasmo, né? Detalhes. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe, e um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver. Era um pouquinho isso. Aqui estão meus contatos. Se alguém quiser depois trocar uma ideia, trocar figurinha, estou à disposição. Acho que é isso. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Muito linda a sua aula, viu? Muito especial. Há muito Obrigado. tempo eu não vi uma aula tão bonita assim. E olha, Nick, que ele assiste aula, viu? Acho que ele é o psicólogo que eu mais vejo assistir aula na minha vida. Vamos lá, Lu, abra aí, pode falar, Lu. Oi, boa noite. Obrigado, Nicolas, pela sua apresentação. Eu sou lá do Hospital Pedro Ernesto, aqui do Rio de Janeiro, né? E a gente está aí junto com a Lília desde o início desse ano, né? Aprendendo aí a como lidar, né? Com essas situações de perda, de luto. E nós estamos começando a estruturar um acolhimento pós-luto, né? E após a perda, né? Depois, eu sou neonatologista, né? De uma unidade
que tem como referência o tratamento de crianças com asfixia de cardiopatia congênita. Então, essas perdas, esses lutos têm sido muito frequentes na unidade, né? E quanto tempo, assim, porque assim, a gente sabe como a gente aprende, né, como profissional também, quando a gente recebe essas famílias no pós-luto, né, quanto eles têm a contribuir para o nosso crescimento profissional. Quanto tempo mais ou menos você faz esse contato após o óbito do bebê? Uma semana, 15 dias, às vezes a gente pensa, talvez isso seja um pouco precoce, a família ainda está naquela ebulição e talvez não queira retornar, enfim. Como mais ou menos você faz esse acolhimento pós o luto, É, pós a inicialmente, perda, né? né? Primeiro, eu acho que é importante sentir um pouco a família, né? Então, existem algumas famílias que se a gente tem condição de entender como foi, tem algum nível de vínculo um pouco maior, a gente consegue dizer às vezes se é mais bem-vindo ou menos bem-vindo. Em algumas situações a gente não consegue ter essa métrica, né? Então, o que nós fazemos é mais ou menos por volta aí de 2 a 3 semanas nós enviamos um cartão, né, com as condolências, enfim, depois de um mês, porque também a gente tem a clareza que algumas famílias precisam de um tempo. Né? A nossa assistente social, nós da psicologia, entramos em contato com a família, né, perguntando como eles estão, se eles precisam de alguma coisa, qual é a necessidade deles, né? E é uma conversa. Tem família que vê identifica o número do hospital, não atende, e aí nós entendemos o recado, não. Nós ligamos ainda no dia seguinte, mas sabe aquela coisa? Tocou 3 vezes, já entendemos o recado, não quer, tá ótimo, é da dinâmica das pessoas. Algumas famílias aceitam, né, a comunicação, falam bastante. Nesse momento, inclusive, é o momento em que trazem, né? Olha, estou precisando, meu filho mais velho não está lidando bem com isso. Tem como vocês atenderem ele? Olha, eu estou com muita dúvida, eu posso ir aí no hospital? Então é nesse momento que a gente consegue também traçar um pouquinho do perfil da necessidade de cada família. Nessa busca ativa também a gente consegue também identificar que famílias que de alguma maneira se beneficiariam da visita domiciliar ou, quando possível, né, dos grupos, ou dos atendimentos. O que a gente deixa, né, se é um paciente que nós convivemos um pouco mais de tempo, tivemos espaço para trabalhar isso, eu já questiono antes da morte. Olha, caso aconteça alguma coisa, você imagina que nós poderemos ser úteis? É outro medo que a gente tem. A gente não vai falar da morte enquanto ela não existir. E aí a gente fica, na verdade, sem repertório. A gente fica sem alcance. Né? Então, se a gente consegue naquele momento, mesmo, né, de mortes mais abruptas, dizer, olha, nós estamos aqui, posso entrar em contato com vocês, vocês precisarem, eu acho que a coisa fica mais azeitada. É, o que eu percebo, na verdade, é o posteriori. Quem vai dizer o quanto precisa e em que tempo precisa também são as famílias. Existem famílias que eu já tive experiência que voltaram muitos anos depois e aí conseguiram pedir ajuda para lidar com o luto. Né? Então, o que eu não coloco é o teto máximo. Olha, a partir de X anos eu não atendo mais, porque às vezes a família precisa, de fato, de alguns anos para lidar com esse fenômeno. Pronto, Lu. Tereza. Olá, boa noite, obrigada mesmo, muito boa aula. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou neonatologista também, trabalho numa maternidade que é bem grande, são muitos leitos, e a gente tem muito bebê cardiopata, fetos com diagnósticos que nascem, e por muitas vezes a gente precisa, para ter uma certeza maior, angiotomografia. Então, se eu tenho uma atresia de pulmonar, se eu tenho uma coactação, uma aorta pequena, eu preciso de uma angiotomografia para ter uma certeza diagnóstica. Isso todo mundo passa, né? Todo mundo tem. Mas eu fiquei pensando muito nesse luto antecipatório e de como lidar com isso.
porque é muito difícil o tempo de espera para essa possibilidade de ser algo que seja paliação. E geralmente a gente lida primeiro com o pai, porque é ele primeiro que entra na UTI neonatal, e ele é o primeiro a ter o impacto, porque a mãe foi um parto cesárea, a gente não conseguiu ainda falar, ela não chegou na UTI, mas é preciso dizer algo, então achei bastante impactante, primeiro, agradecer muito esse grau de informação, e a gente realmente trabalha muito com isso, antecipar algo que pode ser que vá acontecer ou não, mas é preciso que a família entenda e esteja preparada também para isso, mesmo que durante o pré-natal ela já tenha essa possibilidade diagnóstica, mas nunca é certeza, ou a realidade daquilo que pode. Eu queria fazer só esse comentário, Lília, por isso que eu falei, se ele quiser falar alguma coisa. É, Só queria fazer um comentário. É, Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que nós temos dificuldade de falar sobre três coisas: sexo, morte e religião. Ele fala, gente, profissional de saúde precisa começar a falar sobre essas coisas. Então, se eu tenho, de alguma maneira, uma suspeita de que algo pode acontecer, nós aventarmos essa hipótese, nós trazemos essa hipótese e começarmos a trabalhar sobre essa hipótese, pode ser que no primeiro momento seja muito desorganizador para o outro, seja muito assustador, mas à medida também que ela tem tempo para processar, mesmo que seja de dias, é diferente de ter dias para processar e ter minutos para processar. Então, o confirmar com o exame uma suspeita que se tinha já em intraútero, eu preciso dizer sobre isso, eu preciso dar espaço para falar sobre, olha, pode ser sim que haja uma malformação, que haja um problema vascular, cardiológico, e que vai comprometer a vida da sua criança. Até para que a gente construa a conversa sobre proporcionalidade terapêutica, né, para a gente conseguir entender a intubação, a extubação paliativa, os investimentos ou a proporcionalidade de investimentos. E isso, para a gente, é um ataque, é uma afronta, né, porque a gente é criado para receber a vida, não para fazer com que ela parta. Mas isso vai construindo também uma ideia de gerência. Não que a família manda, mas a família participa do gerenciamento, e isso é construir histórias. Olha, eu tive meu filho por alguns dias e eu participei da vida dele. Eu tenho um grande amigo que passou por esse evento recentemente, e ele diz: a melhor coisa para mim, a melhor coisa para minha vida, uma formação congênita cardíaca, foi saber tudo, de tudo, porque me deu tempo de olhar para minha filha e falar: minha filha, agora é sua vez de ir para Papai do Céu. Então, o luto antecipatório, como eu disse, ele é preparativo, né? Ele é uma possibilidade da gente dar conta antes da tragédia, né? Não sei, Eu ajuda queria, a explicar? eu queria Não, acho que exatamente isso. complementar isso Eu que você falei, falou. eu falei É, exatamente disso. Esse luto antecipatório, o quanto ele é importante, esse diálogo, o quanto ele é importante para a família também nos direcionar. Porque a gente Uhum. também tem essa responsabilidade, carrega conosco algo que a gente, na verdade, na teoria, não queria compartilhar naquele momento, porque não sabe qual é o melhor momento. Mas falar sobre isso, da forma que você falou sobre isso, foi muito contemplador. é, tem três perguntas aqui. Como ninguém levantou a mão agora, Nick, uma é se você acha que o luto do homem é mais invisibilizado do que o luto da mulher. Essa é uma pergunta. Quer que eu diga as outras ou vá dizendo uma por uma? Posso responder uma por uma? Senão eu esqueço. Pronto, vá lá, vá lá. Sim, o luto do homem é invisibilizado.
pelo papel social que ele é dado, pelo machismo estrutural, pela ideia que algumas maternidades pelo Brasil ainda têm que maternidade não é lugar de homem, né? Então, não é dado e isso é tenebroso. Isso é muito ruim. A segunda te parabeniza pela aula e pergunta se no seu acolhimento, lá na perda de pediatria do seu trabalho, você faz ou já fez a caixa de memória com a família. A caixa de memória, para quem não sabe, né, você constrói uma maneira de ter, que pode ser uma caixa mesmo, né, mas guardar pequenas recordações da pessoa. Eu acho essa técnica fabulosa. Eu, particularmente, não utilizo, e aqui eu explico por quê. Porque como eu lido com crianças maiores, com adolescentes, eu incentivo que essas crianças e adolescentes possam também construir, não só de forma de objeto, né? Mas nas relações, nos encontros, e isso que vai ficar guardado para sempre. Eu acho que quando a criança é não comunicante, a caixa de memórias tem uma grande serventia. Ou quando a família é muito mais concreta, ou precisa de algo para simbolizar de maneira concreta, né? Lembranças que sejam físicas são bem-vindas. Se não, gente, nada mais lindo na nossa vida. Né? Vamos lembrar das nossas origens indígenas e africanas do que contar histórias. Então, o verbal é muito mais importante do que os objetos, né? Então, a ideia de sentar todo mundo numa roda, comendo um bolo de fubá, tomando um café e contando, ou comendo um churrasco, tomando uma cerveja, contando as histórias que nós vivemos, é muito mais, às vezes, eficaz do que, às vezes, só o objeto. Porque senão, às vezes, vira muito fetiche do profissional. Ah, eu tenho que fazer a caixinha. Aí eu vou lá e peço para o gestor não sei quanto de material, porque nem todo mundo precisa. Às vezes, uma foto no celular, por mais mequetrefe, né, mais Motorola igual o meu seja, uma foto tirada de uma maneira bonita, mesmo improvisada, ela tem muito mais significado às vezes que algumas outras coisas. Então, eu acho que sempre vale a pena da gente ver o que que é demanda nossa, o que que é demanda das famílias que nós estamos acompanhando. Nick, aqui também tem como convencer um serviço que não tem nenhuma prática para o óbito neonatal em iniciar algumas ações. Minha cabeça está dando um nó. A gente não tem, eu, pelo menos que eu tenha conhecimento, indicadores de como isso vai afetar na rede, né? Mas nós estamos absorvendo demandas que vão estourar em algum momento, em algum ponto do serviço. E lembrar, né, até aqui nos princípios do cuidado paliativo, que a nossa obrigação, a nossa tarefa de cuidado não se encerra com a morte, né? Lida também com os sobreviventes. Então aí você vai ter alguns artigos, alguns trabalhos que vão falar da importância sobre isso. Eu acho que estudar sobre luto é importante, ter supervisão sobre luto é interessantíssimo e poder ajudar o gestor a ter mais sensibilidade. Olha, a gente precisa de um dia por mês, um dia por ano, tem alguns serviços que fazem um encontro por ano, né? Ou, olha, algum profissional, um estagiário que vai ligar e fazer contato. Acho que a gente começa mostrando esses pequenos passos para depois abrindo. Mas é isso, é mostrar que nosso dever não acaba com o morreu, mas o cuidado existe para além, porque a vida daquela criança está ali, não de forma física, mas de forma simbólica, e, enfim. Deixa eu ver se tem mais. Quando esta aula estará disponível? Na outra semana, de alguém quer fazer mais alguma pergunta? Mariana está perguntando aqui como falar do luto antecipatório com a mãe e família cuja gestação é ameaçada no limite da viabilidade gestacional entre 20 e 24 semanas, por patologias como a amniorrex precoce ou incompetência istmo-cervical. Convidar o Nicolas para falar é uma forma de começar a trilhar esse caminho numa instituição. Marcos está dizendo que você está aqui é uma forma de começar na instituição de carne.
Eu acho que às vezes tem um profissional de fora que vai poder falar para o gestor, e sabe que santo de casa não faz milagre. Às vezes trazendo outros trabalhos, outros colegas que também estão em uma instituição igual a de vocês, pode ajudar. Agora, como falar do luto antecipatório? Sendo honesto. Ninguém precisa agredir o outro com a verdade, mas nós vamos introduzir o tema e mostrando, quando é possível, imagens, laudos, construir às vezes uma pequena apresentação em PowerPoint, se a gente tem essa estrutura, né? Introduzir a conversa para que isso exista, essa representação exista na cabeça desta mãe, desse pai, desta família. É, Toda verdade dita com doçura costuma ser um pouco mais tranquila. Toda mentira dita com doçura é sedução, né? Então, eu acho que é saber o que eles sabem, trazer a informação, e a gente tem alguns medos, gente, que não tem. é, A gente vai fazer o outro sofrer, e não é a gente que está fazendo o outro sofrer, é a vida. Então, às vezes nós somos carteiros de más notícias, mas quem enviou a notícia não foi a gente, né? Agora, como nós vamos entregar essa carta, como nós vamos entregar essa mensagem, como nós vamos construir isso, a sinceridade, a gentileza, o preparo do espaço físico, tudo isso é atenuante, mas para uma dor que vai existir e com ela a gente não tem muita ação. Mais alguém? Nick, eu queria lhe perguntar uma coisa. É, a gente lá na universidade é referência para um tanto de coisa, um monte de coisa, né? Inclusive para a gestação do homem trans. A gente ainda não atendeu nenhum homem trans, ou ele com doença ameaçadora da vida, ou o neném com doença ameaçadora da vida. Mas eu venho emocionalmente me preparando para essa história, até porque já é muito difícil a gente lidar com aquele casal nos conceitos muito formais de uma família, né? Mas a gente sabe que a gente tem famílias hoje de diversas formações, de diversas formas e de diversas é, conformações. E fico pensando eu que a gente estuda muito sobre os hormônios da gestação, sobre todo o ciclo gravídico puerperal da pessoa gestante mulher. E agora a gente nem pode mais falar de mulher grávida, a gente tem que falar de pessoa gestante grávida. É assim que é a nomenclatura atual. Então, esses dias eu tava estudando sobre o quanto que deve ser difícil isso, porque tem um ciclo gravídico puerperal numa mulher biológica, que é hoje um homem trans e que usa outros hormônios para fazê-lo, né, ser um homem. É, e como que isso vai ser difícil para a gente falar desse luto, que é óbvio que é um luto do mesmo jeito e é um luto de um homem, não é um luto de uma mulher. Nós estamos falando de um homem grávido. Mas se a gente invibiliza tanto o luto do homem, como será que a gente vai fazer com o luto do homem trans grávido? Isso tem me angustiado muito e eu estou à espera de a qualquer momento ter que lidar com isso e eu não acho literatura para estudar sobre isso. Não sei se você tem algo que você possa me dizer sobre isso? Se você quiser, depois eu até posso te encaminhar um capítulo de livro. E, tô tentando lembrar o nome da autora, peço desculpas. É, mas de configurações inovadoras de família, mas na verdade que são as atualizações, né, da família. Quando a gente está falando de uma pessoa trans, né, de um homem trans em gestação, e de uma perda de um homem trans,
perda gestacional de um homem trans, nós estamos falando de camadas e camadas de luto e sofrimento, né? E de luto e sofrimento totalmente invisibilizado e não reconhecido. Primeiro, a ideia de ter um homem trans em processo de gestação, acho que a primeira intervenção é com as nossas equipes, né? Para a gente poder segurar todo mundo e conseguir educar todo mundo. Ah, não, eu vou aprender com o outro. Ninguém, ele é para estar ali para ser cuidado, tá ali para ensinar ninguém, né? Pô, a pessoa já é invisibilizada. Na hora que chega no momento de sofrimento, que ela vai ser cuidada, eu vou aprender com ela. É claro que a gente vai aprender com a experiência, mas não colocar o outro no lugar de professor ou de curiosidade, né? Que eu sei que é o seu cuidado, óbvio. Mas isso, de estar junto. E quando eu não sei, eu posso dizer da minha experiência com testemunha de Jeová. Eu sempre falo, eu não entendo, me explica. As famílias trazem CD, livro, me colocam em contato. Eu adoro de paixão, adoro conhecer. Mas a pergunta é, como está sendo para você viver tudo isso? Para que ele nos traga esse substrato da experiência dele. O que te faz sofrer nesse momento, meu amigo? Eu acho que isso traz também a clareza de que pontos nós temos à nossa frente. Porque talvez o fenômeno ainda seja um pouco frequente, mas eu não sei também em que ponto esse fenômeno ele é tão diferente assim dos repertórios que nós já temos. Porque eu vou recorrer à ideia hormonal, né, do ciclo puerperal, blá blá blá, mas eu vou recorrer também às identidades masculinas, à pluralidade das identidades masculinas, porque achar que existe o homem, assim como existe a mulher, é incabível. Então, existem os lutos dos homens. Então, se existem os lutos dos homens, este homem, cis ou trans, tem uma configuração de luto que é singular ou que é específica. E talvez esse seja o caminho mais seguro, mais ético e de mais cidadania. Que ele me diga o que ele precisa para ser cuidado. Assim como qualquer pai, eu possa perguntar isso. Tá, um pai gestante ainda é um fenômeno que nós vamos começar a entrar em contato, não tem na literatura. Então a gente vai precisar usar o nosso bom e velho amigo bom senso. E os debates em grupo, não no sentido da especularização ou da espetacularização, mas no sentido da troca de conhecimento. Talvez isso valha muito a pena. Tá bom. Obrigada. Mais Eu que alguém quer agradeço. perguntar alguma coisa? Bom, então eu vou encerrar agradecendo a Nick, eu vou chamar assim, porque ele é meu amigo querido, a doutor Nicolas. Muita honra de ter você com a gente, muito prazer de você ter estado aqui com a gente, de ter abrilhantado assim, o nosso conhecimento, com esse conhecimento tão especial e tão amoroso que ele é próprio. Obrigada a você demais. Obrigado a todos que estiveram aqui. Boa semana e até a semana que vem. Muito E obrigado a obrigada. você, Lídia, porque esse finalzinho, a sua pergunta, traz uma realidade, né, que, primeiro, do nosso despreparo, mas segundo, a realidade do seu amor, que é por isso tudo, né? Porque essa pergunta sua é uma abertura que a gente não escuta em nenhum outro lugar. Eu acabei de vir de um congresso de luto e isso não foi perguntado, né? Não foi falado. Então, só o fato de você pensar mostra a grandiosidade desse grupo. E a gente agradece muito isso a você. Viu, dona Eli? Obrigada, Marquinhos. Então, Eu queria podemos agradecer pela encerrar? oportunidade, obrigado pelo acolhimento, gente. Obrigado, Lília, por todo esse afeto e toda essa troca. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Espero que todos tenham uma boa semana.
Obrigada, Nick. Obrigada sempre a você. Um monte de parabéns para você, de agradecimento pela sua fala amorosa, carinhosa, respeitosa. É isso bem que você é. Quando a gente olha para você, a gente enxerga isso em você. Muito obrigada a todos. Obrigado. Beijo, boa semana para todos. Até a semana que vem a gente vai falar sobre o luto do homem. A gente fica repetindo, fala sobre o luto, porque talvez, certamente, esse é o tema que mais permeia o cuidado paliativo perinatal. Beijo para todos e boa semana.